Hebreus capítulo 5, verso 1 em diante. Muito prazer, eu sou pastor da igreja, eu estava de férias, vim domingo passado também, talvez não encontrei alguns dos irmãos que eventualmente estão nos visitando, para mim é uma alegria, vou visitar vocês, tá? Aqueles que querem, obviamente, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos todos vocês, tá? Hebreus capítulo 5, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, ó: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, portanto, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar, também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, dá-nos graça, nos ensina, ilumina o nosso caminho nessa noite, para que todos os seus filhos presentes, aqui ou acompanhando pela internet, sejam alimentados, desafiados e fortalecidos no Senhor. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o sacerdócio de Cristo, um exemplo para o nosso. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. O sacerdócio de Jesus Cristo, é óbvio, já desde cara, que existe uma comparação, uma exemplificação, uma explicação de quem é Jesus Cristo como sacerdote. E isso vai se refletir no nosso sacerdócio. Sempre a comparação de Cristo com a gente são comparações que chegam a um ponto são limitadas. É claro, por exemplo, o marido deve amar a igreja, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É óbvio que Jesus Cristo se doou de maneira redentiva pela igreja. E a gente não vai conseguir redimir a vida da nossa esposa. A gente não tem a função. Quem redime é o sangue de Jesus. Então, ele diz que, assim como Jesus Cristo se doou de maneira voluntária, se doou de maneira intencional, se doou de maneira sacrificial e assim por diante, há aspectos, então, do exercício de Jesus Cristo que serve como exemplo para o exercício da maridagem em relação à nossa esposa, tá bom? Então, chega um ponto em que é limitado e a comparação deve parar. No exercício do sacerdócio, é óbvio que isso se repete. Por quê? Porque há aspectos que são, obviamente, exclusivos do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Ele vai explicar isso, mas há aspectos, não tenha dúvida nenhuma, que do sacerdócio de Jesus Cristo serve de exemplo comparativo para nós, já que todos nós somos sacerdotes, todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus são chamados de sacerdotes reais. É exatamente sobre isso aqui que ele vai dizer, tá? Aliás, diga-se de passagem, no verso 11, Jesus Cristo não era muito conhecido como sacerdote rei, né? Era apenas conhecido como rei. O exercício do rei sacerdote simultâneo é estranho, num primeiro momento, para aquelas pessoas que estavam sofrendo e tentando abandonar o caminho do cristianismo para voltar ao judaísmo. Talvez nós não tenhamos o desejo de voltarmos ao judaísmo, mas não tenha dúvida nenhuma que, diante de eventuais perseguições, a gente pensa bem se a gente não abandona esse caminho, porque é cheio de complicações
também não há dúvida de uma. Tem as suas recompensas, mas no momento tem as suas implicações. E ele diz, então, no verso 11, ele está introduzindo, ele já falou isso no capítulo 2, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. No capítulo 4, fala agora e vai exemplificar de maneira mais detalhada lá no capítulo 7. Mas no verso 11, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz assim, a esse respeito, a respeito de Jesus Cristo ser sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eu tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, mas vocês têm dificuldade de ouvir, vocês estão muito lerdos, muito lentos para ouvir isso. Então, ele está dizendo que ele vai dar um tempo para a igreja poder entender e ele vai exemplificar isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, nós estamos neste ponto onde o sacerdócio já foi iniciado, já foi introduzido, o papel de sacerdote de Jesus Cristo, e aqui está sendo explicado um pouquinho mais coisas a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo que certamente vão desafiar a mim e a você no exercício do nosso sacerdócio, e a nós como pastores. Marconi está aí, obrigado mais uma vez pela presença, e vai orar aqui depois por nós. Então, Marconi, nós como pastores, também como sacerdotes, com um duplo chamado, como todo pastor é, né? O crente é chamado por Deus para ser sacerdote, e os pastores são chamados dentre os crentes, por isso eles têm uma dupla chamada, tá bom? Então, para todos nós, Jesus Cristo tem alguma coisa que ele é, e que isso deveria fortalecer a nossa vida e jamais sairmos do nosso lugar por causa da identidade dele como sacerdote, e o fato dele ser este sacerdote exercendo dessa forma, deveria mostrar para nós como é que nós deveríamos exercer o nosso sacerdócio. Primeira coisa a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo é que diz no verso 2 que Jesus Cristo é capaz de condoer-se. Veja que interessante. Essa palavra ela só aparece aqui, tanto que essa palavra para nós mesmo em português é um pouco estranha, o condoimento. O que é isso, né? Que alguém se condói de outra pessoa. Há várias questões que estão embutidas no significado de condoimento. Uma delas, por exemplo, é identificar-se como seus iguais. É alguém que está olhando não de cima para baixo, mas alguém que está olhando de frente. Para lidar com pessoas, para conduzi-las a Deus, nós precisamos entender que nós somos iguais a ela. Nós estamos lidando no mesmo lugar em que elas se encontram. É por isso que nós nos condoemos dessas pessoas, porque nós vivemos experiências que elas também vivem. Nós estamos falando de seres estranhos, que são absolutamente, a vivência dessas pessoas é absolutamente estranha a cada um de nós. Não, somente aquelas pessoas que são capazes de se identificar como iguais àquelas pessoas que precisam de ajuda, que erram, que são ignorantes, são pessoas que se colocam como seus iguais. Não só isso, o condoimento advém de um tratar manso, aliás, algumas traduções trazem até um tratar amável. Na verdade, essa identificação como os seus iguais traz essa ideia de um tratar manso, como o próprio Jesus Cristo sempre disse diante da igreja, nunca negou os problemas da igreja, sempre identificou os problemas da igreja, mas ele coloca como ordem: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso, humilde. Percebe? A mansidão no exercício do sacerdócio. Eu estou dizendo isso porque, diante de pessoas que erram, é fácil nós nos irarmos contra essas pessoas. Só que não se esqueça, eu quero falar isso no final, mas eu vou falar isso toda hora, que ele está dizendo dos ignorantes. Porque não se aproveite daquelas pessoas que são contumazes, daquelas pessoas que têm, como é que você disse lá, o pescoço, esqueci o nome agora que eles... A cerviz dura, gente que não amolece o coração. Ele está se referindo às pessoas que erram, mas as pessoas que são ignorantes no erro, são pessoas que são identificadas em seu erro e dizem: opa, pera lá, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso mudar, o caminho não é esse. Porque tem gente que você fala pela 40ª, 100ª, 20ª, 39ª vez, e a pessoa parece que não sai do lugar, não muda. E aí a gente pergunta: até quando? Como diz lá o livro de Provérbios, no capítulo 1, até quando, honestos, amareis a necessidade? Ali a palavra petit, são simples, os ingênuos. Até quando, ó ingênuos, amareis a ingenuidade? Ou, se quiser colocar a palavra ignorante, também serve, é o início de uma caminhada de ingenuidade que precisa ser extirpada da nossa alma. E ele diz: até quando, ó ignorantes, amareis a ignorância? O problema não está na ignorância, o problema está na postura diante dela.
E ele diz, então, que este que é capaz de condoer-se, trata mansamente, impede ou acalma a ira de alguém, como a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para nos livrar da ira vindoura. Então, ele trata a gente de maneira mansa. As pessoas iam até ele para serem corrigidas, irmãos. Somente alguém manso da alma consegue isso. Porque alguém que é irascível no tratamento uns com os outros não vai conseguir. Se a gente for irascível no exercício do nosso sacerdócio, a gente vai ter dificuldade. Mas o nosso sacerdócio, para aqueles que são ignorantes, que à medida que são alertados de que existe alguma coisa de errado, vão ter uma postura completamente diferente. Por quê? Porque a postura com os contumazes é outra. Então, para quem aí se empolga em ser contumaz e diz, espero que as pessoas se condoam de mim, espero que as pessoas se identifiquem como iguais a mim, espero que as pessoas me tratem mansamente. Exatamente por isso é que ele diz que o autor da salvação, no verso 9, foi aperfeiçoado para todos os que o obedecem. Então, o texto está partindo do pressuposto que nós erramos, mas à medida que nós somos chamados a atenção, nós mudamos. Mudamos do erro para o acerto. Mudamos da ignorância para a sabedoria. Mudamos da distância para a aproximação. Mudamos de alguém que é desobediente para obediente. Para estas pessoas, nós precisamos aprender a tratá-las como iguais, de maneira mansa. Um homem lidando como outros homens. Aos contumazes, aos rebeldes, aos insistentes. O próprio Jesus Cristo diz que no último dia haveria choro e ranger de dentes, porque nem todos obedecem à vontade do Pai, manifesta por intermédio de Jesus Cristo, porque nem todos, na verdade, têm o mesmo Pai e foram chamados, então, por Ele. Moderação é a palavra de ordem. Para exercer o sacerdócio, é preciso prestar atenção nas próprias fraquezas. Ele mesmo diz que este condoimento ele é rodeado de fraquezas. Só que as fraquezas das quais Cristo é rodeado não são as suas próprias. Aqui é quase como uma veste mesmo, tá? Ele está vestindo a capa das nossas fraquezas. Então, ele é um sacerdote que se condói. É uma palavra que a gente não usa muito, né? Condoer-se, né? É uma palavra até estranha no português. Se condói de alguém, mas que se identifica como seu igual, que trata de maneira absolutamente mansa, que é moderado na sua relação com esta pessoa. Quando ele aparece a Pedro e diz, joga a rede do lado direito, e diz, eu estava lá o dia inteiro, lá, mas sobre a tua palavra eu faço. Ele fez e pega e diz, velho, se afasta de mim porque sou pecador, e Jesus Cristo sempre está se aproximando diante daquelas pessoas que abaixam a guarda. Então, andar de maneira moderada são para aquelas pessoas que reagem também de maneira moderada. Para aquelas que são insistentes, a única face que vai sobrar para a vida dessas pessoas é a face da ira de Deus. Ele vai lidar com o próprio Criador no último dia. Então, não se aproveite de um texto como esse, onde ele está dizendo àquelas pessoas que estão sofrendo. Aliás, ele até diz no capítulo 4, onde ele fala a respeito de Jesus Cristo, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. E a palavra em grego para compadecimento, literalmente, é a palavra de onde vem o português simpatia. Jesus Cristo é simpático. Não é porque ele concorda com os nossos erros, é porque ele está vestido, rodeado. Ele colocou a capa diante dele mesmo das nossas próprias fragilidades. Então, ele é capaz de condoer-se porque ele sabe das nossas fraquezas. Ele viveu entre nós. Então, a palavra primeira do autor aos Hebreus, ou autora, sei lá, mas que fala aquelas pessoas que querem desistir, não desistam porque o sacerdote, o sumo sacerdote, aliás, nem tem uma diferença tão grande, aliás, essencial, não tem uma diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote, a única diferença que existe entre um e o outro é uma diferença de exaltação. O sumo sacerdote é uma versão exaltada do sacerdote, tá bom? Essencialmente fazem a mesma coisa. Então, nesse sentido, ele diz que este sacerdote, embrulhado pelas nossas fraquezas, ele trata a gente de maneira mansa. Então, para nós e para aquelas pessoas que estavam ouvindo, não abandone o cristianismo, porque você não vai encontrar um sacerdote com estas habilidades. A habilidade de se condoer,
de se colocar como seu igual, de tratar de maneira mansa, um homem lidando com outros homens, olho no olho, revestido das nossas próprias fragilidades e que de maneira moderada, como ele sempre foi com a sua igreja. A palavra de Jesus Cristo mais dura em Mateus capítulo 23, como exemplo daquilo que ele faz, sempre é em relação àquelas pessoas que são contumazes, fariseus, raça de víboras, sepulcro caiado. Então, eu estou mencionando isso para que as pessoas que erram não se coloquem como fariseus e tentem agir como fariseus, esperando a reação de Jesus que está mencionada aqui. Essa reação de Jesus é apenas para os ignorantes e que erram, que têm o desejo de passarem da desobediência para a obediência. Se nós somos esses sacerdotes, Jesus quer tratar a gente dessa maneira. Por quê? Porque nenhum sacerdote que é sacerdote é capaz de exercer o seu sacerdócio sem a habilidade de condoer-se pelo outro. Então, a minha palavra é não só de desafio, isso é um estímulo para a gente se aproximar de Jesus Cristo, porque quando a gente se aproxima dizendo eu errei, aliás, Senhor, me perdoa da minha ignorância. Ele diz aí, dos que erram, Senhor, eu errei mesmo. Jesus Cristo diz que Ele é um advogado fiel e justo para nos perdoar as fraquezas, para nos perdoar dos nossos erros. Quando a gente humildemente se coloca, Ele habita com contrito e abatido de espírito. Mas a minha palavra é para todos nós que somos sacerdotes. Não tente exercer o sacerdócio como nós somos, se você não tentar buscar, cultivar dentro do seu coração a capacidade de condoimento. Então, não só se coloque do lado de cá de quem erra, dizendo, graças a Deus eu consigo me colocar diante de Jesus Cristo, dizendo, humildemente eu errei, eu fui um ignorante. O Salmo 73 fala isso, né? Eu era um ignorante, um animal embrutecido na sua presença. Isso. Quando a gente se coloca assim, dizendo, Senhor, nossa, falei o que não devia, pensei o que não devia, Jesus Cristo diz, tudo bem, está perdoado, a gente continua. Mas para o lado de agora quem é sacerdote precisa lidar com outro, o papel do sacerdote o que é? Aproximar as pessoas de Deus. Então, para nós aproximarmos os nossos irmãos de Deus, um sacerdote ia lá e representava o povo diante de Deus. O profeta é aquele que representa Deus diante do povo. A postura de quem nós seremos depende da postura de quem vai ouvir aquilo que vai ouvir. Se você quer um sacerdote, baixa a bola. Se você quer um profeta, você vai levantar Cristo e o profeta aparece. É assim que funciona. Então, quem é que nós queremos? O profeta ou o sacerdote? Eu quero o sacerdote. Um profeta que fala a verdade, mas eu quero o sacerdote dizendo, Senhor, eu sou ignorante, eu vou depois do Senhor. Mas quando eu vou tratar a igreja, quando eu vou trabalhar com a igreja, nós que somos sacerdotes com duplo chamado, e todos nós que somos sacerdotes com o primeiro chamado, deveríamos aprender a lidar com os nossos irmãos dessa maneira. Não de maneira irascível, quando o irmão lhe procurar, baixa a bola, irmão. Quando alguém procurar você dizendo, eu errei, se diga, tudo bem, está perdoado. Por quê? Porque essa postura mansa, é assim que nós seremos tratados e é assim que Jesus Cristo espera que todos aqueles que se aproximam daqueles que são sacerdotes sejam tratados. Então, a igreja, por definição, deveria ser uma igreja mansa, uma igreja moderada, uma igreja capaz de se identificar com seus iguais. Tenha mansidão na alma. Quando alguém procurar você porque errou, mas não é contumaz, mas errou. Quando você procurar alguém porque ele é ignorante, então, mas haja de maneira mansa. Porque se nós não agirmos de maneira mansa, é estranho. As pessoas querem se arrepender, elas querem mudar, e a gente está sendo agressivo de maneira desnecessária. O profeta só aparece quando a contumácia se levanta. Tá bom? Então, a primeira coisa é um sacerdote capaz de condoer-se. A segunda coisa é lindo, quando ele diz a partir do verso 4, ninguém, pois, toma esta honra. Olha só. A palavra honra aparece aqui. O que significa a palavra honra? Significa um lugar de exaltação. Aliás, ele vai até trocar como sinônimo no verso 5, assim mesmo também Cristo não se honrou, ou não se glorificou. Então, honra e glorificação são sinônimos. Glorificação é um lugar de exaltação, um lugar de privilégio, um lugar de destaque, um lugar perceptível, um lugar acima de todos os lugares, um lugar onde todo mundo consegue perceber.
E ele está dizendo, então, que no exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, existe uma honra na jogada. E a honra não foi uma auto-honra. Aliás, o próprio provérbio diz, procurar a própria honra não é honra, não é assim? Então, não houve uma auto-honra. O que houve foi um reconhecimento de Jesus Cristo, onde esta honra se estabelece por um chamado. Como ele diz, olha, ele não se glorificou a si mesmo, mas diz o verso 4, Arão foi chamado por Deus. Então, alguém é honrado, ninguém se honra quando ele é chamado. Então, Deus olha para Arão, e quando chegava aos 30 anos, a partir de Arão viria a tribo de Levi, e aí nós temos, então, as pessoas que estavam trabalhando e que, em determinado momento, elas deveriam largar tudo que estavam fazendo para irem trabalhar no sacerdócio, porque elas seriam escolhidas para isso. Não é alguém que se auto-escolhe, é alguém que é chamado para exercer uma função específica. E esta pessoa, então, que é chamada, deveria entender que o fato de ser chamado é sinônimo de ser colocado num lugar de honra. Por quê? Porque esse lugar de honra está incrivelmente, indissociavelmente ligado à filiação de Jesus Cristo. Ele diz lá no verso 5, Jesus não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas, pelo contrário, o glorificou, o Pai, né, em relação a Cristo, aquele que disse, tu és o meu filho. Então, o que ele está dizendo é que a honra envolvida no exercício do sacerdócio de Jesus Cristo se encontra porque o Pai é quem chama Jesus Cristo dizendo, você é meu filho, eu hoje te gerei. Então, nós temos aqui, se é um filho, é alguém que é herdeiro, e é alguém que, então, que desce do seu trono para exercer o sacerdócio. É alguém, então, que por conta da sua filiação real, existe uma honra que foi dada a Jesus Cristo por intermédio do próprio Pai. Então, essa indissociabilidade do exercício do sacerdócio de Jesus Cristo em relação à filiação de Jesus Cristo, porque ele é alguém que é herdeiro, é alguém que é filho, o que o autor aos Hebreus está ensinando é que existiria simultaneamente na vida do sacerdote ou do sumo sacerdote, Jesus, que é um exemplo para nós, mas que ele é algo exclusivo, é porque ele exercerá esta honra, porque o sacerdote que exerce essa honra, além de ser chamado, é um rei. Aliás, diz Zacarias assim, é por isso que eu estava tentando colocar aqui, porque eu esqueci de colocar no texto do sermão, né? Mas ele diz assim, ó, lá atrás, tá? Lá atrás que eu falo é no Antigo Testamento. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, Jesus, e será sacerdote no seu trono. Aquele que governa o universo, ele simultaneamente governa o universo e é sacerdote, exercendo o sacerdócio no trono. Veja que honra. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias, capítulo 6, verso 13, se depois você quiser conferir. Então, Zacarias aponta, justamente, o autor dos Hebreus conhece isso, e ele está apresentando esta honra existente no exercício do sacerdote. Não tem nenhum outro sacerdote que se compare a Jesus Cristo. Não há por que eu abandonar Jesus Cristo, porque lá no capítulo 1, ele é muito superior a Moisés, ele é muito superior aos anjos, e embora haja nos anjos aquela absoluta capacidade de destruição, que é manifesta através da metáfora que foi apresentada entre a união do fogo e o vento, e a despeito dos anjos serem poderosos, valorosos em poder, porque eles exercem o seu poder assim como alguém tem a capacidade e o poder de colocar junto vento e fogo. Colocou vento e fogo junto? A destruição é absolutamente absurda, é absolutamente sem controle. Nós temos exemplos dos Estados Unidos, quando em determinados momentos de seca, vento e fogo se estabelecem, ele diz, sai da frente porque não tem o que fazer. E a despeito dos anjos terem esse poder, ele diz, mas eles não são meu filho.
a única, exclusivamente. Aos anjos não foi dito, ele é meu filho, eu hoje te gerei. Porque existe um poder muito superior de Jesus Cristo em relação aos anjos. E esta honra de Jesus Cristo, porque ele é rei, porque ele domina sobre todas as coisas, é apresentado agora no capítulo 5, dizendo, ele tem uma honra porque ele foi chamado. Ele é um filho, ele exerce o sacerdócio sentado no seu trono. Respeitem Jesus Cristo, porque nós não encontraremos simplesmente em nenhum lugar da face da terra alguém que seja simultaneamente Senhor Todo-Poderoso, que governe o universo e que sentado no trono exerce o papel de sacerdote. Por isso eu vou abandonar Jesus Cristo por quem? Não tem. Ele fala, vocês estão perdendo tempo de vocês. Jesus Cristo é inigualável. Jesus Cristo é insuperável. É a singularidade da identidade de Jesus Cristo. Ele diz, não há outro lugar. Parece que eu estou vendo repetir-se as palavras de Pedro. Querem ir embora? Senhor, para quem irei? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro que seja semelhante a ti. Isso. Então, abandonar Jesus Cristo para voltar ao judaísmo não tem o menor sentido, porque Jesus Cristo não é mais um, Jesus Cristo é único. Então, uma palavra para aqueles que estão sofrendo, não adianta procurar em outro lugar, porque você não vai achar em outro lugar aquilo que acha exclusivamente em Jesus, é simples assim. Mas uma palavra para nós que somos sacerdotes, aprenda que existe um lugar de honra no exercício do sacerdote, a tal ponto que o próprio Deus unificou sem haver contradição, unificou sem haver conflito de interesses, unificou de maneira absolutamente singular alguém que seria sacerdote capaz de condoer-se das nossas fraquezas, mas que é rei. Este cara que é sacerdote vai ser rei. Ele poderia ter escolhido, entre aspas, qualquer outra pessoa, mas ele colocou um rei para exercer isso, para mostrar para nós que no exercício do sacerdote tem honra envolvida, irmãos. Então, quase que eu estou ouvindo as palavras de Paulo, de acordo com a dignidade da vocação a que fomos chamados, a gente deveria aprender a se portar com a mesma dignidade com que todos nós fomos chamados. Você se porta como alguém que herda alguma coisa do rei? Nós, melhor dizendo, nos portamos como no exercício do nosso sacerdócio, entendendo o lugar valoroso que existe. Tem muita gente que, literalmente, e aliás, o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo está ligado ao cumprimento das suas funções. Tem muita gente que, nesse sentido, quer ser chamado, mas quer ter a honra de ser chamado, mas não quer trabalhar. Jesus Cristo não veio para ficar parado, tanto que o exercício do sacerdócio é exercido no trono de alguém que está trabalhando, duplamente, diga-se de passagem. Então, se nós somos sacerdotes, obrigatoriamente, irmão, não tem nada a ver com ser um programa da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, do Chile, da América do Sul, vou inventar uma moda, botar uma faixa, um ano de trabalho. Não tem um ano de trabalho, tem uma vida de trabalho, tem um estilo de trabalho. Nós fomos chamados para trabalhar. Do mesmo jeito que Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha, e Ele trabalha até agora e eu também, nós fomos chamados para trabalhar. Do mesmo jeito que, a qualquer momento, nós podemos clamar por um sacerdote, porque ele está disponível 24 horas por dia para atender o nosso chamado, ele trabalha, nós precisamos ter essa disposição. Do mesmo jeito que não existe possibilidade de nós andarmos na nossa vida sem um acompanhamento contínuo daquele que cobre a nossa vida com seus cuidados, daquele que intercede continuamente por nós, que por incrível que pareça, Jesus Cristo morre, se sacrifica, faz o que ele precisa fazer, sofre em favor de cada um de nós, e quando ele ressuscita, ele pode dizer, finalmente, chegou o dia de férias, eu vou descansar. Ele diz, agora continua o trabalho dele, porque na eternidade ele continuará sendo sacerdote eternamente, para sempre sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele sempre vai trabalhar em nosso favor, o que significa que eu e você fomos chamados para trabalhar sempre em favor de nossos irmãos. Nós precisamos ser acessíveis sempre em favor de nossos irmãos. Não é o pastor que precisa trabalhar 24 horas, não é a liderança
graça que precisa estar disponível 24 horas. Todos os sacerdotes que foram chamados, segundo o nosso grande sacerdote, ele é o exemplo de disponibilidade contínua e constante. Do mesmo jeito que ele continuamente está disposto a estar ao nosso lado quando nós precisarmos, automaticamente. Não é quando a igreja chamar, não é quando o conselho chamar, não é quando a gente disser e você dizer, agora não tem tempo, agora não dá, agora eu estou cansado. 24 horas, sempre quando Jesus, alguém chamava até ele estava disponível para atender. Sempre quando alguém chamar até agora, Jesus também está disponível para atender. Nós precisamos ser semelhantes ao nosso sumo sacerdote. Isso é um estilo de vida. Então, quando, eventualmente, uma liderança de uma sociedade interna, entre nós, sacerdotes, quando alguém disser, vamos fazer, nossa, velho, põe um monte de ponta, um monte de dificuldade, não dá, talvez, está chovendo, sei lá o que vai acontecer, está passando alguma coisa, e a gente vai colocando N dificuldades, e eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente não vive, a gente não está envolvido no mundo de Deus. Mas no mundo de Deus, existem pessoas de Deus. O mundo foi criado para nós. Não nós fomos criados para o mundo. Existe uma consonância entre o mundo e nós o mundo. Eu sei disso, mas nós precisamos entender que existem pessoas que precisam de ajuda. E ajuda de quem? De todos aqueles que são sacerdotes. O pastor não é exclusivamente sacerdote. Nós não somos uma igreja que aponta que o pastor é o único grande sacerdote é Jesus. E depois de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, ele colocou todos aqueles a quem ele chama como sacerdotes. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Existe uma honra envolvida, é um privilégio, é uma satisfação. Eu sou herdeiro de alguma coisa que eu não trabalhei para. Eu sou herdeiro de uma herança que eu nem digno era para. Eu sou herdeiro de alguma coisa que eu não fiz absolutamente nada para ser rico. Ela veio para mim de graça. Então, com esta honra de alguém que, como Jesus Cristo, que é rei, exerce no trono o seu sacerdócio, quando nós nos gastarmos e nos permitirmos gastar, quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos desafiados, quando as pessoas evocarem de nós atitudes diferentes do que deveria existir dentro de um sacerdote, quando você pensar lá no seu coração que você está sendo explorado, que está sendo aproveitado, que as pessoas estão passando por cima de você, enxergue-se como alguém privilegiado no exercício do sacerdócio. O problema é que a gente tem dificuldade em exercer o sacerdócio porque tirou-se o lugar de honra desse sacerdote. É por isso que muita gente leva a breca, porque a gente acha que o sacerdote não vale nada. Quando, na verdade, nós temos o nosso sacerdote que nada mais, nada menos é um rei. Que depois da morte continua sendo um rei. E que não existe conflito no exercício do seu reinado, concomitantemente com o exercício do seu sacerdócio. Então, é por esta razão, eu já fui explorado pela igreja. Não a igreja do Cruzeiro, uma benção a igreja do Cruzeiro. A igreja do Cruzeiro, vocês são muito dóceis. É verdade, não falei, vocês são muito dóceis. Mas não foi sempre assim. Todos nós temos histórias de pessoas que gostam de passar em cima de nós, que gostam de se aproveitar, cutucam para dizer, você não tem que ser manso? Nossa, como é que você faz isso? E gostam de se prevalecer sobre nós. Tem gente que vai tentar se prevalecer sobre você. Há momentos na sua vida e na sua carreira cristã, como é proposta lá no capítulo 12, uma carreira cristã foi proposta, para a gente correr essa carreira. Vai chegar determinados momentos e você quer saber, abandona esse negócio, para com isso. Os caras toda vez, para que eu estou me desgastando? Para que eu estou me utilizando? As pessoas elas não me dão valor, as pessoas sequer se lembram de mim, as pessoas me ignoram, e a gente vai crescendo numa progressiva crescente de amargura na nossa alma, quando nós deveríamos abandonar a despeito desse tratamento absolutamente leviano pelas pessoas, quando eventualmente isso acontece por parte da igreja, porque nós exercemos o sacerdócio não é por causa delas, é por causa dele, não é por causa da fragilidade delas, mas é por causa da honra, da glória, daquele que é digno de toda honra, de toda glória, daquele que é o Rei dos Reis, que governa todas as coisas. Ele saiu deste lugar, ele morreu por nós, ele ressuscitou e voltou lá e está à direita de Deus assentado, dizendo, eu continuo sendo sacerdote no meu trono. Então, quando eu olho que ele fez isso,
as pessoas passaram por cima dele, as pessoas se aproveitaram dele, as pessoas foram injustas em relação a ele. Nada disso impediu de Jesus Cristo exercer o seu sacerdócio, porque ele entendeu a sua honra, ele entendeu quem ele é, a exclusividade da sua identidade. A gente só joga fora o privilégio de exercermos o nosso sacerdócio quando a gente ignora a exclusividade da nossa identidade como filhos de Deus. Porque se a gente entende, machuca o que as pessoas fazem. Dói o que as pessoas fazem. A gente não passa incólume. Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo orou, Jesus Cristo teve um monte de circunstâncias que vocês me machucam, vocês não podem me acompanhar nem no momento da beira da morte. Mas isso não é impedimento para eu ser sacerdote. Olha que é belíssimo. Existe uma honra. Cuidado para você não desprezar este lugar de honra. Por que eu vou procurar em outro lugar um outro sacerdote? Você conhece alguém assim? Que é rei e é sacerdote ao mesmo tempo? É por isso que nós somos chamados de sacerdotes reais. Então, o meu desafio para cada um de nós é que o sacerdote tem que ser, capaz de condoer-se, mas ele tem que ser um sacerdote capaz de condoer-se, que entende a dignidade do exercício do seu sacerdócio. Se a gente entender isso, ninguém segura essa igreja. Se a gente entender isso, ninguém segura nenhum de nós. Nada nem ninguém, a não ser que nós não tenhamos sido chamados. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, todo aquele que o Pai chama, de modo nenhum lançarei fora. Então, nós somos chamados e certamente para um lugar de honra. Então, do mesmo jeito que Jesus foi chamado com esse lugar de honra, aprendamos a exercer, a se condoer por aqueles que são ignorantes, por aqueles que querem obedecer. Então, sejamos mansos e humildes com essas pessoas. E, por fim, o sacerdócio de Cristo não é só capaz de condoer-se, existe uma honra envolvida nesse ofício, mas claramente existem dificuldades. Eu enfatizei o lugar de honra, dei um trechinho para mostrar que o lugar de dificuldade está no verso 7, a palavra principal que existe a partir daí até o verso 10 é nos dias da sua carne. Louvado e bendito seja o nome de Deus, porque ele exerceu o sacerdócio nos dias da sua carne. Nos dias da sua carne significa na sua encarnação. Significa quando ele iniciou o seu ministério terreno a partir dos 30 anos. Porque a gente pode imaginar Jesus Cristo eventualmente sendo sacerdote depois da ressurreição. Não. Jesus Cristo foi sacerdote nos dias da sua carne. Aliás, ele sempre foi, tá? Mas estou falando que ele exerceu o sacerdote nos dias, porque ele é o eterno filho gerado, tá? Então, mas nos dias da sua carne. Então, o que significa isso? Que, veja que interessante, os dias da carne de Jesus Cristo são dias que qualquer um de nós sabe que foram dias envoltos em dificuldades. Um dia, alguns dias, ou todos os dias, que as pessoas não facilitaram a vida de Jesus Cristo. Dias em que, certamente, havia tremendas dificuldades que talvez fossem fortes o suficiente no pensamento de alguns, e era essa a tentativa de impedi-lo de exercer o seu sacerdócio. Ele só conseguiu exercer o seu sacerdócio nos dias da sua carne, porque nos dias da sua carne, ele era alguém que, com forte clamor e lágrimas. Tem gente que foi chamado por Deus como nós fomos, mas quer exercer o sacerdócio e não quer orar. Orar bastante, orar fortemente, não quer chorar. Pela desgraça, Jesus olhava e se condoía, porque as pessoas estavam cansadas e exaustas como ovelhas sem pastor. E ele chorava. E eu imagino o tempo em que Jesus Cristo passava diante do Pai, chorando por aquelas pessoas que, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntá-vos como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das suas asas, vocês não quiseram, vocês mataram os profetas que eu enviei, vocês mataram o próprio
próprio Filho de Deus, mas eu estou aqui para continuar sendo sacerdote de vocês. E ele chorava diante de Deus. É estranho que sejamos sacerdotes e que não haja lágrimas no exercício do nosso sacerdócio. Por quê? Porque nos dias da sua carne não serão fáceis, irmãos. Orações, súplicas, e mesmo sabendo que alguém o podia livrar da morte, ele diz, seja feita a sua vontade. E tem gente que ora dizendo, eu vou parar, eu estou desanimado, eu cansei, sabe? Eu trabalhei 30 anos, 20 anos, eu sou crente há muitos anos, não é só nessa igreja, em outras igrejas. Pastor, eu sempre me envolvi, eu sempre fui líder, eu sempre fui uma pessoa disposta, mas as pessoas se privilegiaram de mim, as pessoas se aproveitaram de mim, cansei. E eu vou largar isso, eu vou dar um tempo, eu vou segurar. Jesus nunca fez isso. Quanto mais as dificuldades se estabeleciam na vida de Jesus, mais ele orava, mais ele chorava, mais ele se colocava em orações. E mesmo assim, nós precisamos aprender que Deus é capaz de nos livrar de todas as dificuldades, mas nem sempre ele vai fazer isso, seja feita a vontade de Deus. O exercício do nosso sacerdócio precisa ser humilde o suficiente para entender que nem sempre o que nós pensamos, Deus pensa e vai ratificar. E às vezes nós vamos, eu vou por aqui, Deus diz, não vai. Me diz, mas então eu larguei, porque eu só vou fazer se for por aqui. E Deus diz, é para você ir para lá, e é para você ir para lá. Eu dou um exemplo bem simples disso. Jó teve dificuldades com seus amigos, e no finalzinho Deus diz assim, seus amigos falaram loucuras a meu respeito. Seus amigos estavam doentes, mas eles estavam sãos. Mas Jó, que estava doente, é que, na verdade, estava são. E ele diz, então, seus amigos que se prevaleceram sobre você, agora Jó, ore para perdoar, porque sobre a tua oração eu perdoo os seus amigos. Não, pera lá, você está de brincadeira comigo, velho. Os caras passaram 39 capítulos ali, chegando a chibata em cima de mim. Eu nem falei do que os meus amigos fizeram contra mim. O senhor nem ouviu as minhas reclamações. Ore para perdoar. Você vai orar. Deus podia ter perdoado aqueles amigos, mas ele queria que o coração de Jó ficasse livre, limpo, porque um sacerdote só consegue exercer o sacerdócio com um coração limpo se ele se já chegar diante de Deus com orações e lágrimas, com forte clamor, e se em última instância ele disser, Deus, se o Senhor está mandando, eu faço. Acho que eu disse para vocês, né? Eu aluguei uma casa, a casa estava errada, chovia dentro, tinha uma cascata dentro de casa, mas eu não queria uma cascata dentro de casa. Fui no aluguel, e o cara, pagando em dia, nunca deixei, e o aluguel dizendo, e o cara começou a frequentar a igreja, e o aluguel diz, é lá com o dono, eu ia para o dono, diz, não, é lá com o cara do aluguel ia lá para o dono. Falei, mano, chegou uma hora que eu cheguei, como é que é esse negócio? Fui lá na casa do cara e disse, o senhor, por gentileza, sai daqui. Falei um monte no ouvido daquele cidadão para ele aprender a se colocar no lugar dele, fui embora, porque eu não devia nada. Aí o pastor Eliseu, esse que eu fui agora, encontrei o pastor Eliseu, lá em Fortaleza, a gente conversava sobre essas coisas, ele foi lá em casa e disse, Geraldo, eu sei que você está certo, mas eu quero que o cara está chegando agora, ele é ignorante, ele não sabe um monte de coisa, vá lá e peça perdão. Eu falei, como é que é? Não, você está de brincadeira comigo, não vou fazer não, velho. Não, eu estou mandando. Eu sou teu pastor, eu estou mandando. Vá lá e fala, pergunte para ele. Só porque o senhor está mandando, eu vou fazer. Porque sacerdote só consegue ser sacerdote se ele aprender que seja feita a vontade de outra pessoa e não a nossa. Alguém tem que morrer para alguém poder viver. É assim que funciona o reino de Deus. O problema é que no exercício do nosso sacerdote, todo mundo quer viver. Não dá certo, irmão. Quando tiver em conflito, quando tiver em dificuldades, quando tiver em opiniões diferentes, coloque-se diante de Deus e diz, Deus, eu preciso aprender a morrer. Deixa então que seja feito. Por alguma razão eu estou tentando, não estou conseguindo. Para, abandona, morre, deixa que Deus é o Deus da igreja, deixa que Ele conduza a igreja do jeito dele. E muitas vezes Deus conduz de um jeito que a gente não entende. Baixa a bola, baixa, aguarda, mas graças a Deus, isso está escrito. Que Jesus Cristo exerceu o sacerdócio nos dias da sua carne. Não me interessa você exercer um sacerdócio no céu. Me interessa você exercer o sacerdócio agora. Então, a minha palavra para cada um daqueles que se encontram nessa noite, que foram chamados por Deus, que eventualmente estão em dúvida se devem continuar, ou às vezes não têm a motivação correta. Essa é a motivação, não tem outra. A motivação é que Jesus Cristo é capaz de condoer-se por nós, por aqueles que são ignorantes e erram,
a gente tem que baixar a bola. Eu queria pedir, mesmo sentados, a gente só ouvir aquela música de Raíssa. Sabe aquela música que eu pedi da escola dominical que repeti hoje? Se puder vir aqui, eu queria que a gente só ouvisse essa música. Marconi, pode vir aqui na frente, eu vou pedir, por gentileza, para você orar. Então, a gente é capaz de condoer-se. Alguém é capaz de condoer-se por nós e a gente precisa ser capaz de condoer-se pelo outro. Tá bom? Também existe uma honra. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Uma honra no exercício do sacerdócio. A gente deve respeitar as pessoas que são sacerdotes porque elas não se colocaram nesse lugar porque quiseram. Tem um presidente de seminário lá nos Estados Unidos que, na sua aula inaugural, ele disse assim para a sua plateia: aqueles que não foram chamados por Deus para exercerem... Era num seminário, tá? Aqueles que não foram chamados por Deus para exercerem o ministério pastoral, nós não queremos vocês neste lugar. Buscar a própria honra não é honra, irmãos. Significa dizer que a honra de Jesus Cristo é porque alguém deu essa honra para ele. A honra que nós temos é porque alguém deu. Então, respeite essa honra você mesmo no exercício do seu sacerdócio. Mas, mais do que isso, existem pessoas que têm um duplo chamado. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Respeitem aqueles que foram chamados por Deus, porque eles também não se colocaram lá porque eles quiseram. Alguém colocou eles lá. Então, se tem pastores, respeitem os pastores. Aqui ou em qualquer lugar. Mas eles fizeram... Deus vai acertar, vocês não tenham dúvida nenhuma, Deus vai acertar com todo mundo, irmãos. Mas por início de postura epistemológica espiritual, respeitem os sacerdotes e respeitem aqueles que foram duplamente chamados para serem sacerdotes. É assim que deve funcionar, porque é assim que a gente respeita. Existe uma honra em ser sacerdote. Isso não é brinquedo. Isso é um estímulo para exercer e, ao mesmo tempo, um temor na maneira como eu trato daqueles que Deus tem chamado para serem sacerdotes. E, por fim, existem dificuldades, eu sei disso. Mas, graças a Deus, nos dias da sua carne, eu queria clamar que cada um de vocês se colocassem diante de Deus, dizendo: Deus, me ajuda, eu estou precisando, eu estou com dificuldades, prontamente Deus vai ajudar você. Mas que certamente você não permita, como Jesus Cristo não permitiu. Se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos, acabava com a raça, mas eu não quero, eu sou sacerdote do meu jeito. Ninguém põe a mão no exercício do meu jeito. Eu vou continuar até a morte. Eu vou até lá. Tem dificuldades, mas Jesus Cristo foi ímpar. Até na morte os caras estão chuchando a boca de Jesus Cristo de vinagre. Os caras não deixam o cara nem morrer em paz. Nada. Se és filho de Deus, sai daí. Se ele saísse dali, a gente não estava aqui, irmãos. Nada tira Jesus do lugar dele. Ele foi imparável. Aquelas pessoas que estão parando no exercício do sacerdote, para mim, ou não entenderam a dignidade, ou não entenderam que tem um sacerdote que a gente pode socorrer, ou simplesmente não entenderam que no exercício do sacerdote a gente vai exercer apesar das dificuldades. Então Deus está chamando essa igreja aqui, todos nós, sacerdotes reais, para trabalharmos. Mas tem dificuldade, não me interessa. Mas tem problema, não me interessa. Tem gente que está me matando, mataram Jesus. Morre trabalhando, mas não deixa o exercício do seu sacerdote. Porque nada pode tirar cada um de nós, se entendermos que nos dias da sua carne, até a morte, e até a sua ressurreição, e até hoje, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre. Ninguém, sabe quem é que vai me parar? Não é porque eu sou macho. Lá tem um negócio lá em Ceará que fala: e aí, macho? Tudo é, e aí, macho? É a coisa mais estranha do mundo. Eles não falam geral: e aí, macho? Tudo bem? Não sei o que, e aí, macho? Tudo é macho. Eu achei muito engraçado essa postura de falar assim, né? Irmão, nada pode parar, não porque a gente é macho. É porque Jesus é sacerdote e a gente entendeu o nosso lugar. E mesmo nos dias da nossa cara, a gente precisa chorar mais, orar mais, suplicar mais. A gente precisa ser mais sacerdote como Jesus era. Quem sabe, se a gente for assim, aí pode vir o que vier, nada vai tirar a gente do nosso lugar. Ainda que o final do exercício nos dias da carne seja a morte. Morre trabalhando. Porque aqueles que morrem com Cristo, ressuscitam com Cristo. Vamos ouvir?
invocar o nome dele, irmãos. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar a adoração. Tem que chorar como Jesus Cristo chorava, irmãos. Bem perto estás, Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar a Jesus foi um sacerdote quebrantado. Precisa ter sacerdotes quebrantados. Cantar desde o começo, vamos ficar de pé. Eu queria que você saísse daqui animado, desafiado, para ser um sacerdote melhor, para ser um sacerdote imparável. Mas tudo isso vai depender se a gente quer gastar a nossa vida adorando a Deus, na presença dEle, para que Ele alimente a nossa sede, e aí nada pode nos parar. Vamos cantar? Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, que você saia daqui desafiado a ser um sacerdote melhor, um sacerdote segundo o coração de Deus, capaz de condoer-se, entendendo a honra do ofício, mas entendendo as dificuldades do ofício. Oremos com nosso irmão reverendo Marconi, que vai orar e impetrar bênção sobre nós. Oremos. Senhor, te agradecemos, porque teu filho Jesus, além de rei e profeta, é também sacerdote. É sacerdote que se condói, que se compadece do teu povo. É sacerdote que foi e está exaltado à tua destra, Pai. É sacerdote que conhece as nossas dificuldades, porque ele se encarnou, viveu entre nós, sofreu as provocações e muito mais coisas que nós também sofremos ou experimentamos, num nível, numa dimensão muito mais intensa, Senhor. Ó Deus, através dos méritos de Jesus, temos comunhão contigo e também somos chamados a cumprir o sacerdócio universal dos crentes, o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, para que amemos, para que nos entreguemos, para que perdoemos, para que evangelizemos, para que amemos ao teu povo, com as imperfeições e defeitos que o mesmo tem, porque todos nós, Senhor, somos falhos, perfeitos somente o teu Filho Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos, porque fomos edificados na manhã desse dia, edificados agora à noite,
Pai, com a exposição da Tua palavra, fomos lembrados da nossa responsabilidade, das implicações do ministério de Cristo para a nossa vida. Ó Deus, acompanha-nos no retorno para os nossos lares. Abençoe de forma muito especial as mulheres, para que continue, ó Deus, cumprindo e desenvolvendo esse santo ministério da maternidade e também, ó Deus, como auxiliadoras idôneas, para que sejam, ó Deus, inspiradoras das filhas, das jovens, das crianças, a fim de que os filhos, as filhas, ó Deus, sejam edificados pelo exemplo das suas mães. E ajuda também, Senhor, te pedimos os maridos, para que facilitem, para que contribuam no sentido de que suas esposas se aproximem e te amem mais, Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz e abençoa essa nova semana. Que a graça do nosso bendito Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Santo Espírito esteja com todos vocês, meus irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.